O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, durante a madrugada hoje, aceitar aquela denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro por coação. Ele que foi para os Estados Unidos, comandou toda uma ofensiva política por lá, com o objetivo de influenciar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, passando inclusive por um relacionamento com o governo dos Estados Unidos. A ação dele, as atitudes dele em solo americano têm sido questionadas como fatores para terem, inclusive, resultado naquelas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E essa decisão agora vem, mais uma vez, com unanimidade. Era uma decisão já aguardada pelo próprio parlamentar, né? Conta pra gente aí o que você tem de sentimento aí no Supremo em relação a isso, Luísa. Vamos lá, Clarissa. Esse julgamento aconteceu em plenário virtual, né? Começou no dia 14 de novembro e aí teve um feriado aí no meio, por isso que foi concluída, durou um pouco mais de 7 dias, né? Foi concluída então às 23h59 de ontem, e aí podemos dizer, né, numa sessão encerrada ali com um resultado unânime para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar Eduardo Bolsonaro réu por esse crime que você citou de coação no curso do processo. Os ministros da primeira turma entenderam que a denúncia da PGR trouxe elementos suficientes para apontar que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando constranger o Poder Judiciário brasileiro e tentou, inclusive, colocar obstáculos para o avanço da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, que mirava o seu pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente vinha falando. E, com isso, houve, então, essa decisão unânime de tornar Eduardo Bolsonaro réu. No cenário ideal, Clarissa, os ministros, o STF como um todo, queria resolver esse assunto todo, né, julgar, inclusive, a ação penal ainda em 2025 para não embolar ali com o ano eleitoral. Isso não foi possível, né? Houve a agenda ali, o calendário da primeira turma estava bastante ocupado, inclusive com o julgamento dos outros núcleos da tentativa de golpe de Estado, e com isso foi estabelecido esse cronograma, né, digamos, informal. Julga a denúncia esse ano, instrui agora a ação penal que vai ser aberta a partir, né, do julgamento da denúncia. E aí, com isso, houve um recálculo aí e o cenário agora é de concluir a ação penal antes do início da campanha eleitoral de 2026. Para não ter risco, a gente não sabe, né, quais vão ser as decisões aí em termos de candidaturas do PL, como que vai se dar esse xadrez político a partir agora da prisão definitiva do ex-presidente, o que embaralha mesmo essas discussões, mas para evitar que Eduardo, caso seja condenado, não fique ali, não fique pendurado em uma liminar, né? Não tenha a sua candidatura ali sub júdice, como a gente chama, podendo ser eleito e depois ter essa candidatura indeferida posteriormente e ter que haver um recálculo aí dos votos, né? Uma retotalização dos votos por parte da Justiça Eleitoral. Então, existe essa perspectiva de agora, né? Vai ter o recesso, mas assim que começarem os trabalhos em fevereiro, começar a instrução mesmo da ação penal, né? Pode ser que tenham novas diligências a serem cumpridas pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República também pode indicar a produção de novas provas, vão ser ouvidas testemunhas indicadas pelos envolvidos. O próprio réu tem a prerrogativa de ser ouvido, né? É previsto um interrogatório do réu, e aí fica essa dúvida sobre como isso vai se operacionalizar, né, Clarissa? Afinal de contas, Eduardo está se fazendo de desentendido sobre essa denúncia, não apresentou uma defesa formal, a defesa dele está sendo feita pela Defensoria Pública da União, porque ele entende que, como ele está nos Estados Unidos, ele não foi notificado da forma técnica correta, aquela discussão sobre carta rogatória, notificação por edital. Então, ele diz que ele não foi notificado, o ministro Alexandre de Moraes diz que sim, e aí fica nessa celeuma sobre como vai se dar esse processo sem a presença ali do deputado para ser formalmente ouvido. A gente vai acompanhar, é claro, todas essas repercussões.